no Descobrindo o Paraná veio conhecer a história de um destaque paranaense. Um jovem que começou muito cedo sua paixão por motos e se tornou um colecionador de troféus no mundo do motocross. Sou o piloto Eduardo Rudinick, cidade do Paraná, cidade de Piem. Eu acesso... E nada melhor do que a família para contar essa história para nós, a Jane e o Marcos. Muito obrigado por receber a nossa equipe aqui. Eu sei que falar de alguém muito especial e que nos deixa tanta saudade é difícil. Mas quem foi Eduardo Rudinick? O Eduardo, ele nasceu em 1994, né? E na época muitas dificuldades. E eu e a dona Jane andava... Nosso meio de locomoção era motocicleta, então a gente andava de moto para cima e para baixo, não tinha outro veículo. E nessa época ele nasceu e ele andava no meio de nós ali com... Então esse amor era de vocês. Com chuva, com sol, com geada, era o único meio que a gente tinha para andar. E talvez seja por isso que surgiu mais tarde a paixão dele pelo motociclismo. Eu já gostava um pouco de moto, né? E aí eu cheguei numa oficina lá, o cara tinha uma mini moto jogada embaixo de uma bancada lá, desmontada e tudo, e perguntei para ele da moto e tal, aí ele negociamos e trouxe para casa. E nessa época a gente tinha o depósito de material de construção e tinha umas pilhas de tijolo, um pátio grande, e ele ficou brincando com a moto, ficava brincando, de manhã ele estudava e à tarde ele ficava brincando em volta das pilhas de tijolo. Quantos anos ele tinha nessa época? Nessa época ele tinha 6 anos. 6 anos. Quando foi um dia, um amigo chegou e falou, por que você não leva ele para andar numa pista, para correr numa prova? Vai ter uma prova aqui perto, a cidade era Mandirituba ali. Tinha 12 competidores na categoria dele, que é a categoria iniciante, né? Aí, foi os treinos e tal, largou a corrida, tinha uma subida que a moto dele não conseguia subir. E ele pegava e descia da moto e ia empurrando a moto, terminado de subir aquela subida, com a ajuda do motor, empurrando, ele subia e se jogava em cima da moto de novo e vinha. Resultado, ele terminou a corrida, mas terminou em último lugar. Aí ele veio pro box depois da corrida e veio chorando, em pranto, e porque a moto dele era muito fraca, que tinha que arrumar uma moto mais forte, porque não ia e tal. E a gente procurou um preparador para essa motinha. Aí fomos para a segunda corrida. Quando a gente foi para a segunda corrida em Colombo, assim, ele largou na frente e foi embora. No finalzinho da corrida, a moto deu um probleminha e ele terminou a corrida em segundo lugar. Então, e dali para frente, aquela moto, como era uma moto que já estava desmontada, uma moto velha que a gente montou para ele, aí a gente deu uma reforçada para ela ficar melhor, a moto começou a quebrar, cada corrida quebrava, e ele ficava desesperado daí, porque ele queria ir pra competição, queria, e às vezes o mecânico tava consertando a moto ali, às vezes tava dando a bandeirada, ele ia e largava junto. E aí, em seguida a gente conseguiu daí comprar uma moto nova pra ele. Aí ele começou com aquilo lá, a moto não quebrava mais e tal, e foi tomando gosto pela coisa. Até que um dia a gente foi treinar numa pista de motocross. Isso que a gente tinha ido era o velocross, que não tem salto, nada. E daí um amigo convidou para ir treinar nessa pista de motocross. Ele foi lá, na volta a gente veio conversando, ele falou, pai, eu quero andar no motocross, não quero mais andar no velocross. Eu gostei e tal, e vou aprender e quero andar naquilo ali. E aí a gente começou a treinar, levar ele para treinar e tal. No começo era eu que levava e tal, mas muito pouco entendia. Gosto de moto também, mas de competição entendia bem pouco.
Então foi indo e a gente viu a garra e determinação dele, que era aquilo que ele queria e que ele tinha vontade de fazer aquilo. Aí nós fomos atrás de um treinador, contratamos um treinador que era de Curitiba, 2 vezes por semana a gente levava ele para treinar em Curitiba. Pessoal, eu sou o Juliano Ramos, trabalho na JME Escola de Motocross, onde que um dos primeiros atletas mesmo que eu tive foi o Endres, na 65, e logo já veio o Eduardo Rudnick. O que eu tenho de falar do Eduardo Rudnick? Ele como atleta excepcional, como pessoa excepcional, e as partes que mais me tocaram era a simplicidade dele e as 2 palavras que ficaram bem gravada mesmo na minha mente em questão dele foi a parte que a gente chamava ele de pedala, né? E a outra, quando você perguntava alguma coisa para ele em questão de como é que você tá, Eduardo? Como você tá se sentindo? Ele sempre falava, tô suci. Eduardo foi um menininho branquinho, do olho claro, sorridente, que amava motocross e meninas. Bem determinado no que ele queria fazer, no sonho dele de andar de moto, e amava motocross. Eu vim parar na vida do Eduardo contratado pelo Marcos, pela Jane. Eu fui contratado para treinar o Eduardo, que corria de motocross, e então eu fui morar em Piem, fui vizinho deles uns 3 ou pouco mais, eu acho, 4 anos eu acho que a gente esteve junto. E o Eduardo sempre muito determinado, né, nas coisas, em querer motocross e tal, e os pais apoiando, né, no que ele queria. Aí foi se aperfeiçoando e foi brigando de igual para igual com todos na pista. E logo ele teve a gente foi andar numa prova em Guaratuba e a prova inteira ele brigando com o outro piloto para chegar na frente. Ele passava, caía, o outro passava ele de novo, caía. Foram 4 vezes assim. Até que na última curva ele chegou e subiu junto, por meia roda ele ganhou a corrida. Daí, nessa corrida em Guaratuba, o pessoal da ProTorque estava lá e chamaram ele, quando terminou a corrida, chamaram ele para conversar no box deles lá e tal. Daí o Marlon Bonilha, que é o diretor da ProTorque, falou, eu quero que esse menino ande com a nossa marca, vamos patrocinar ele e tal. Então daí começou um casamento com a ProTorque, no qual ele andou em torno de 4 anos. O Eduardo Rudnick sempre foi um menino muito agressivo na pilotagem, sempre mostrou um bom domínio da moto, né? Seguiu bastante os conselhos do pai. Realmente ele fazia muita diferença na pista. Então, venceu várias etapas do Campeonato Paranaense, venceu e liderou a etapa de Campeonato Brasileiro. Assim, realmente era um piloto muito diferenciado. E ele era praticamente a réplica aí do Marcos, do pai, né? Sempre seguia as orientações do pai, tinha uma postura muito boa na pista, sempre vestido com as camisas da equipe, furgão adesivado, realmente fazia muita diferença. Deixou muita saudade, né, pra gente, porque era um momento que a gente andava todo final de semana nas pistas, box, churrasco junto, um convívio. O Marcos criou uma infraestrutura muito boa para ele, a pista do lado de casa, levava para treinar, andava. Realmente era um menino muito diferenciado. O Eduardo, né, realmente está fazendo falta para a gente. Já se passaram aí praticamente 12 anos e todo mundo lembra da agressividade que ele tinha com a motocicleta. E um dos momentos que mais me marcou principalmente foi a ida dele para São Paulo com o Cauã Raymond, lançar a moto ATR da Hot Wheels. Então teve uma propagação muito grande, ele fez um grande sucesso.
mas o Eduardo deixou uma saudade boa e fez um legado bem bacana. Então deixou agora ter um motódromo dele lá, homenagem que o pai, a mãe e a irmã a Carol aí fizeram aí, o motódromo Eduardo Rudinick na cidade de Piên. E sempre quando tem prova lá, a gente está enaltecendo o nome dele e realmente isso aí faz toda a diferença. Mas valeu, obrigado. E depois a gente foi chamado pela Honda para fazer um teste e ele passou em primeiro lugar na Honda, né? Bom dia a todos, meu nome é Wilson Yasuda. Gostaria de primeiramente agradecer à família Rudinick pela oportunidade de poder falar desse assunto, que é sobre o Eduardo Rudinick, um piloto bastante jovem que faleceu em 2010 em razão aí de uma doença bastante rara, e eu fiquei muito triste na ocasião, porque na verdade a gente tinha contratado o Rudinick em 2009, era uma das revelações da categoria e mostrava em cada momento que a sua evolução era grande e que ele poderia em algum momento ser um grande piloto e que pudesse vencer as corridas. A nossa surpresa foi que ele venceu na abertura do campeonato 2009, a abertura na cidade de Indaiatuba, onde nós tínhamos a sede da equipe Honda. E fiquei muito feliz por isso, né? Porque na verdade era um piloto novo, um piloto jovem, tinha lá seus 14 anos e teve o seu momento de glória. Infelizmente, no ano seguinte, ele veio a falecer com 14 anos de idade, então a gente ficou muito triste. Mas a gente tem uma boa lembrança do Eduardo Rudinick, porque nós, em uma comemoração da equipe Honda lá em Indaiatuba, a gente presenteou o Rudinick com uma placa, né? Dizendo a ele que efetivamente a gente tinha uma grande admiração por ele, tá? Deixo aqui as minhas felicitações à família. Pena que tudo isso aconteceu, porque se ele estivesse entre nós ainda seria um grande piloto. Um grande abraço a todos e uma ótima semana. E aí foi para a Honda, e aí começou os campeonatos, tal, ganhou a primeira etapa, e aí a gente foi vendo que o rendimento dele foi caindo um pouco e tal, e aí que a gente começou a fazer uns exames e tal, e encontrou a doença que daí logo em seguida levou ele. E ele lá no hospital, teve uma revista que foi fazer uma entrevista com ele, e ele deixou uma mensagem. Gostaria de agradecer em primeiro lugar a Deus pela vida, sabedoria e proteção, aos meus pais que sempre me incentivaram, aos patrocinadores e a todos que torcem pelo meu sucesso. Estou passando por um período difícil da minha vida e com a oração de todos e a ajuda de Deus, logo estarei de volta às pistas. Abraço a todos e fiquem com Deus. Foi dia 20 de fevereiro, ele veio a falecer daí. Bem tranquilo, como o Marcos falou, ele até tinha um costume de dizer, perguntavam para ele: Eduardo, como é que você tá? Tô sossegado, né? Ele não se estressava e assim, era tudo do jeitinho dele. Marcos, Jane, quando vocês souberam, como em relação à doença dele? Assim, foi em setembro de 2009, foi numa corrida aqui em Foz do Iguaçu, né, Marcos? Que ele teve aquela queda, fraqueza lá. Ele, num salto, ele caiu desmaiado e, assim, pressentimento de mãe. Daí, lá no hospital, o Marcos me ligou e contou como é que foi, como é que não foi. Aí, voltando para casa, fomos fazer a bateria de exame. Começou com anemia, apresentou anemia. Aí, foi tratado anemia, beleza, ele foi para a pista novamente
E começou a enfraquecer. Aí em setembro, no dia 7 de setembro, antes eu queria levar ele no hospital em São Bento. Ele não queria ir, não queria, porque ele queria desfilar. Mas ele estava tão fraco que o Marcos teve que colocar ele em cima da moto para ele poder se manter. E ele foi. Mas terminou o desfile aqui em Piem, o Marcos segurou a moto e alguém segurou ele porque ele estava muito fraco. Ele disse, agora eu vou para o hospital. Outro dia eu já tinha consulta marcada, a gente foi para São Bento, consultou e tal, o Dr. Francisco, que atendeu ele na época, já internou ele, já foi para os processos de exame e tal ali. Aí fazendo uma ultrassom, eu acompanhando ele, eu vi assim uma coisa diferente no estômago, e a menina fazendo o exame lá ficou nervosa e tal, e já chamou os médicos, já pediu para mim sair da sala, mas não me falaram nada. Passados os dias, aí foi feita uma biópsia e foi mandado para 3 lugares, né? Botucatu, Joinville e Jaraguá. E os 3 veio com o mesmo resultado da biópsia, que era um linfoma de Burkitt, né? Carol, quem foi Eduardo Rudnick para você? É muito difícil definir quem foi o Eduardo, porque ele era uma pessoa muito boa, um coração enorme, um excelente irmão e um excelente piloto também, um dos melhores do Brasil. E para mim ele foi a melhor pessoa que eu poderia ter como irmão, como companheiro, que a gente sempre acabava brincando junto. É uma diferença pequena. 5 anos, uma diferença de 5 anos entre eu e ele. E hoje, quero que você deixe uma mensagem para todos que estão nos vendo nesse mundo aí. Primeiramente, eu quero agradecer a todo mundo que orou por ele quando ele ficou doente. Eu quero agradecer todo mundo que ia visitar ele no hospital. Agradecer também aos amigos de longa data, essa parceria. E principalmente, eu acho que a mensagem que eu quero deixar é que a gente tem um anjo no céu, que cuida da gente, que cuida de mim, dos meus pais, de todos os amigos dele. Até tem relatos já de um dos amigos dele, o Pepe, que usou uma camiseta com o numeral dele, e ele pedia muito a ajuda do meu irmão para ele terminar as corridas, para ele ir bem, e ele falou que ele sentia a presença muito forte. Então, agradecer a todos os amigos mesmo, e deixar o recado que a gente tem um anjo lá em cima cuidando da gente, que o legado dele é muito lindo, que a gente gosta muito de todas essas amizades, essas coisas que a gente tem no meio do motocross. E eu acho que é isso, que Deus abençoe, né, cada um dos amigos, dos conhecidos, de quem também está assistindo, né, e que a gente tem um anjo lá no céu, que Deus queria ele do lado dele. A gente sente muita falta, né? Mas acho que a gente tem que aceitar, ó. Querendo ou não, eu sinto muita falta dele. Sobre o Eduardo, ele foi, acho que o nosso herói, né, de todo mundo aqui do município. A gente conversava com os amigos e tal, e todo mundo dizia assim: cara, agora você é o nosso herói, você que vai brilhar, você que vai disputar as corridas, vai estar aí, nós vamos ter para quem torcer. Então o Eduardo representou muito isso, e ele tinha uma força de vontade tremenda para treinar, ele não tinha preguiça assim. Ou melhor, o nosso Du. Para vocês terem uma ideia, o Du foi tão bom, tão especial,
tão importante para nossa família como ele era nas pistas. O Du, assim, ele ensinou para nós que a vida não é só de disputas e conquistas, mas sim de grandes aprendizados. As corridas, principalmente, que a gente ia, era uma festa todo final de semana, todo sábado. A gente já estava ansioso para ver ele andar. E eu muitas vezes, ele fazia a prova, muitas vezes depois da prova era liberado a pista, vamos dizer assim. A gente ia correr atrás dele, juntar paralama, juntar a lateral da moto que caía, porque quando ele iniciou com uma motinha pequena, uma 50 cilindradas, né? Uma pequenininha. Então aquela moto ali deu bastante problema. Como ele já estava sendo profissional, a vida dele já era mais regrada, então já alimentação e tempo e tudo. Nos tempos que ele tinha, ele só falava: "Ô Jeff, hoje eu vou lá na tua casa". Daí logo ele chegava lá com tudo que ele não podia comer, era refrigerante, pão de queijo, X, tudo que cortavam dele, ele estava lá. Tirava do que ele não tinha para ajudar quem ele podia ajudar. Eu fui pro Eduardo, fui motorista para ele, puxava nas viagens dele, antes dele ter o mecânico oficial que trabalhava para ele, a gente saía viajar pro Brasil inteiro. O Eduardo, toda a vida divertido e gostava de brincadeira. Conheci o Eduardo aqui na loja Letic, através dos proprietários Marquinho e Jane, né? E sou uma pessoa feliz e grata por ter conhecido ele, né? Que para mim hoje, o que eu posso falar para vocês, ele ficou na minha memória, né? Guardado na minha memória como uma pessoa especial, né? De tudo que a gente passou. O Eduardo surgiu como uma das grandes promessas do Arena Cross. Piloto muito técnico, aguerrido e que levava as competições com muita seriedade. Mas acima de tudo, era um menino companheiro, educado, com um coração generoso. Até no seu jeito de falar, ele nos transmitia muita paz, muita bondade. Me acostumei a ver aquela família chegando no evento, rodeado de amigos. Eu tenho uma lembrança muito legal do Eduardo Rudnick, lá em Foz do Iguaçu, quando ele ganhou um videogame do seu pai, e depois que terminou o treino, ele ficou brincando lá naquele box. Lembro da barraca, lembro dele brincando. Um monte de menino lá, como sempre foi na vida do Eduardo Rudnick, rodeado de colegas, de amigos. A gente sempre viu isso. Então eu tenho essa lembrança de agregar as pessoas. Ele deixou uma lembrança muito importante de que a gente tem que aproveitar a vida, que a vida é muito curta. Eduardo representou na minha vida uma pessoa guerreira, uma pessoa determinada, um menino competitivo, e ele chegava nas corridas, todo mundo já sabia, vinha em box, falava com a gente, ia andar, olhar a pista, que era o que a gente fazia. O moleque gostava de ficar virando os torrão de terra que a grade passava. Na moto, eu percebi que ele tinha muitas amizades, ele era uma pessoa, sempre foi uma pessoa muito simples e muito do bem. E é isso que eu me identificava bastante com ele. Todas as amizades que ele tinha, ele começou antes a andar de moto, então todas as amizades que ele tinha, acabei ficando amigo também. E por justamente ele ser uma pessoa do bem, não querer o mal para ninguém. Então era isso que era um valor que ele tinha e que eu tenho comigo até hoje. E foi por isso que eu me identifiquei bastante com ele. Lembrar do Eduardo é voltar nos anos 2007, 2008 ali mais ou menos, quando eu já assisti ele na pista, acelerava nas categorias de base, motinho toda preta. E no ano seguinte, logo no começo, ele participou do teste da Honda para ganhar, e ganhou uma vaga, né, na categoria 85 na época. Eu participei desse teste ajudando ali na seleção, e ele se destacou e ganhou a vaga. E no começo ele era um pouco tímido, né, com a gente, não tinha muita intimidade, mas durante o ano ele foi ganhando confiança, foi se abrindo e mostrando o lado divertido dele, né, bem pra cima. O Eduardo foi um rapaz aí que a gente um menino, né,
que praticamente a gente viu nascer, sempre estava presente com a gente aí, rodeado de amigos. Um menino do bem, um menino dedicado à família, dedicado à igreja, uma fé inexplicável. A gente tinha uma amizade muito verdadeira e mesmo longe, mesmo morando em São Paulo, ele morando no Piem, como ele dizia, a gente sempre mantinha o contato, sempre estava junto nas pistas, nas corridas. Na época a gente tinha MSN para conversar. E um momento marcante que eu nunca vou esquecer foi quando a gente tava falando sobre amizade com o pessoal e tal. E ele acabou falando que eu era o melhor amigo dele. Bom, eu vim falar um pouquinho sobre o Du, que é um grande amigo, um menino super doce, gentil, engraçado. Ele era o palhaço da turma, fazia todo mundo rir nas corridas. Que deixou muita saudade. Ele era uma pessoa com uma energia surreal, assim, que trazia alegria em qualquer lugar, e ele deixou muita saudade. A gente pregou muitas peças nas pessoas, a gente se pregou peças, a gente riu demais, a gente viveu ótimos momentos juntos. E era tão bom ficar do lado dele, sentada de conversa fiada. Paraná, ia, 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 ia. No Paraná, no Paraná, no Paraná.